O Egito estava em silêncio após as 10 pragas que haviam devastado a terra. As águas do Nilo se haviam tingido de sangue, o gado fora dizimado, e a morte dos primogênitos causaram um sofrimento que o faraó jamais esqueceria. No entanto, o povo hebreu, que durante gerações fora escravizado pelos egípcios, agora começava a vislumbrar a liberdade. Moisés, o homem escolhido por Deus, fora o porta-voz da libertação, confrontando o faraó repetidamente e trazendo as pragas como sinais do poder divino. Os hebreus haviam clamado a Deus por libertação durante séculos, e finalmente, a resposta divina havia chegado. Moisés, relutante no início, assumiu o papel de líder, guiado pela voz de Deus que se manifestava na sarça ardente. Ele e seu irmão Arão haviam confrontado o faraó diversas vezes, pedindo que ele deixasse o povo ir adorar a Deus no deserto. No entanto, o coração do faraó era endurecido, e cada vez que ele recusava, uma nova praga se abatia sobre o Egito. A última praga, a morte dos primogênitos, finalmente quebrou a resistência do faraó. Durante aquela noite sombria, o anjo da morte passou pelas casas egípcias, levando consigo os primogênitos de cada família. Mas os hebreus, seguindo as instruções de Moisés, haviam marcado suas portas com o sangue de um cordeiro, e o anjo da morte passou por suas casas, poupando seus filhos. Ao amanhecer, o luto encheu o Egito. O faraó, desesperado com a perda de seu próprio filho, ordenou que Moisés e os hebreus deixassem o país imediatamente. Vão, e adorem ao Senhor como vocês pediram. Levem seus rebanhos e suas famílias, e saiam da minha terra. Sua voz estava cheia de dor e raiva. Ele queria se livrar dos hebreus de uma vez por todas, sem perceber que sua decisão marcaria o fim de um capítulo sombrio na história do Egito. O povo hebreu, após anos de cativeiro, finalmente estava livre. O som da libertação ecoou entre eles enquanto rapidamente empacotavam suas coisas. As famílias reuniam suas crianças, seus poucos pertences e seus animais, prontos para partir. Moisés os guiava, confiando em Deus para direcioná-los para um futuro que até aquele momento parecia impossível. Eles não sabiam exatamente para onde iam, mas sabiam que estavam livres. A terra prometida os aguardava em algum lugar além do deserto. Entretanto, embora a saída do Egito fosse uma vitória, o peso das gerações de escravidão ainda pairava sobre o povo. Eles deixavam para trás uma vida de opressão e sofrimento, mas também estavam partindo para o desconhecido. Havia excitação, mas também medo. No entanto, Moisés, em sua liderança tranquila e inabalável, assegurava ao povo que Deus estava com eles. Eles se lembrariam das pragas e da poderosa mão de Deus que os tirara do cativeiro. Durante a jornada, uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite os guiava, sinais da presença constante de Deus entre eles. Essa presença divina trazia conforto ao povo enquanto eles caminhavam pelo deserto. Cada passo que davam os afastava um pouco mais do Egito e os aproximava da terra prometida. Mas a viagem estava apenas começando, e ninguém sabia o que os aguardava pela frente. Enquanto o povo marchava em direção ao Mar Vermelho, o faraó, ainda lidando com a dor e a perda, começou a refletir sobre sua decisão. Ele havia deixado os hebreus partirem, mas à medida que os dias passavam, sua raiva e orgulho retornavam. Seus conselheiros o cercavam, tentando apaziguar sua dor, mas também lembrando da enorme força de trabalho que o Egito havia perdido com a partida dos hebreus. Como deixamos nossos escravos partirem? Quem agora fará o trabalho árduo que eles realizavam? Questionavam. O faraó, em sua raiva, começou a perceber que seu império estava vulnerável sem os hebreus. As pirâmides, os templos e as obras monumentais que haviam sido construídas com o trabalho dos escravos agora ficariam inacabadas. O Egito sofreria ainda mais com a falta de mão de obra. Ele se perguntou como havia permitido que sua emoção o fizesse liberar um povo que havia servido seu império por gerações. Movido por orgulho e desespero, o faraó mudou de ideia. Ele reuniu seus generais e ordenou que preparassem seus carros de guerra. Vamos trazê-los de volta, declarou, com raiva em sua voz.
O orgulho do faraó, que havia sido ferido pela derrota das pragas, agora o impulsionava a corrigir o que ele via como um erro. Ele estava determinado a recapturar os hebreus e trazê-los de volta ao Egito, onde, segundo ele, pertenciam. O exército egípcio começou a se preparar. Os carros de guerra puxados por cavalos eram o orgulho do Egito, representando o poder militar de um império que governava com mão de ferro. Os soldados se equiparam e montaram suas carruagens, prontos para partir em perseguição ao povo hebreu. Enquanto isso, Moisés e o povo hebreu continuavam sua marcha em direção ao Mar Vermelho, ignorantes da ameaça crescente que se aproximava deles. Eles seguiam confiantes na liderança de Moisés e na proteção de Deus, acreditando que a pior parte de sua jornada já havia passado. O futuro parecia promissor, mas nas sombras, o faraó tramava sua vingança. A travessia do deserto era árdua, mas o povo avançava. No entanto, a verdadeira provação ainda estava por vir. A liberdade recém-conquistada logo seria desafiada, e o povo hebreu precisaria de toda a sua fé para sobreviver ao que estava por vir. O povo hebreu avançava em sua jornada, deixando para trás o Egito, um lugar que, embora fosse sinônimo de escravidão e sofrimento, ainda representava o único lar que muitos deles conheciam. Suas vidas como escravos eram dolorosas, mas familiares. Agora, caminhavam rumo ao desconhecido, confiando plenamente em Moisés e na promessa de liberdade. Seus corações oscilavam entre a esperança e o medo, mas a presença de Deus manifestada na coluna de nuvem durante o dia e na coluna de fogo à noite os assegurava que não estavam sozinhos. As famílias marchavam em uma grande caravana, levando consigo tudo o que possuíam, crianças, rebanhos e os poucos bens que tinham conseguido carregar. Os idosos, os enfermos e as crianças pequenas eram transportados em carroças improvisadas, enquanto os jovens caminhavam, atentos e animados com a possibilidade de um futuro novo. O calor do deserto começava a ser um desafio, mas a sombra da nuvem que os acompanhava aliviava um pouco o peso da jornada. À medida que se afastavam das fronteiras do Egito, o alívio começava a tomar conta de alguns. Parecia que finalmente estavam a salvo do império que os oprimira por tanto tempo. Os dias de servidão e chicotadas pareciam estar ficando para trás. Mas ao mesmo tempo, muitos sentiam o peso da incerteza. Para onde iriam? Como seria o futuro em uma terra prometida que nunca haviam visto? Moisés, sempre à frente, os guiava com determinação, mas a pergunta que persistia na mente de muitos era: e se algo der errado? Enquanto isso, no coração do Egito, o faraó se consumia em raiva e arrependimento. Ao ver seu império desmoronar sem a mão de obra escrava dos hebreus, ele percebeu que havia cometido um grande erro ao deixá-los partir. O luto pela perda de seu filho primogênito ainda era fresco em sua mente, mas a dor agora era substituída por um desejo ardente de vingança. Ele havia cedido à pressão das pragas, mas sua decisão o deixava inquieto e frustrado. Rodeado por seus conselheiros e generais, o faraó ouviu murmúrios sobre a perda de poder e os danos à economia do Egito. Sem os hebreus, quem iria construir seus monumentos? Quem cultivaria suas terras? A ideia de uma nação sem seus servos o deixou ainda mais decidido a corrigir o que ele acreditava ser um erro. Em um surto de fúria, ele se levantou de seu trono e proclamou: "Preparem meus carros de guerra, reúnam meu exército. Vamos trazê-los de volta." Os preparativos começaram imediatamente. O exército egípcio, com seus carros puxados por cavalos e soldados fortemente armados, era uma das forças militares mais poderosas da época. Carros de guerra eram preparados em fileiras perfeitas, com os melhores soldados escolhidos para liderar a perseguição. A glória do Império Egípcio, simbolizada pelo poder de suas carruagens, estava pronta para partir. O faraó comandaria pessoalmente a operação, determinado a capturar os hebreus e trazê-los de volta ao Egito, onde ele acreditava que pertenciam. Enquanto o exército egípcio se preparava para partir, o povo hebreu continuava sua jornada, sem saber da ameaça que se aproximava. Moisés liderava a caravana com firmeza, seguindo as instruções de Deus.
Eles estavam em direção ao Mar Vermelho, um obstáculo imenso que parecia ser apenas mais uma parte da viagem. O povo confiava em Moisés, e a coluna de nuvem que os guiava parecia uma prova constante de que Deus estava com eles. No entanto, à medida que os dias se passavam, alguns entre o povo começaram a se perguntar sobre a rota que estavam seguindo. "Por que Moisés está nos levando até o mar?" perguntavam alguns. "Como vamos atravessar? Será que deveríamos ter tomado outro caminho?" Esses murmúrios, embora discretos, começaram a se espalhar pelo acampamento. Mas Moisés, sempre confiante nas instruções de Deus, manteve o curso. Durante uma das noites, Moisés, em oração, buscou novamente a orientação divina. Ele sabia que o povo começava a questionar sua liderança, mas também sabia que Deus tinha um propósito claro. Moisés confiava plenamente que, mesmo diante do imenso Mar Vermelho, Deus proveria uma solução. "Não tenham medo", ele dizia constantemente ao povo. "Deus está conosco e Ele não nos abandonará." Enquanto o povo hebreu avançava, o faraó e seu exército começaram sua perseguição. Sob o comando do faraó, os carros de guerra avançavam rapidamente, com os cavalos galopando em alta velocidade pelo deserto. O faraó, com orgulho ferido e movido pela sede de controle, estava determinado a recuperar seus escravos. A poeira levantada pelos carros de guerra marcava o horizonte enquanto eles se aproximavam da caravana hebraica. O povo hebreu, no entanto, continuava sua jornada, ainda ignorante do perigo que os perseguia. O som dos carros de guerra egípcios ainda não havia chegado aos seus ouvidos, e a esperança de liberdade ainda os impulsionava. Eles continuavam a seguir a liderança de Moisés, confiando na promessa de Deus de que seriam levados à terra prometida. No entanto, essa confiança logo seria testada de maneiras que eles não poderiam prever. À medida que se aproximavam das margens do Mar Vermelho, a vastidão de água à sua frente tornou-se inegável. Era um obstáculo monumental, e o murmúrio entre o povo começou a crescer. Para onde iriam agora? Como poderiam cruzar o mar com tantas pessoas, animais e pertences? A tensão crescia à medida que o povo parava à beira do Mar Vermelho. Eles olhavam para a imensidão à sua frente, sem saber que nas suas costas uma ameaça muito maior estava se aproximando rapidamente. O faraó e seu exército estavam prestes a alcançá-los, e a jornada que começara com a promessa de libertação agora parecia estar à beira do desastre. O povo hebreu estava acampado às margens do Mar Vermelho, confuso e apreensivo. A imensidão de água à frente parecia intransponível, e os murmúrios de incerteza começaram a se espalhar entre eles. O céu, que antes parecia promissor, agora parecia escurecer com a sombra da dúvida. Muitos se perguntavam: por que Deus nos trouxe até aqui? Como poderemos atravessar este mar? Moisés, sempre firme, continuava a manter sua confiança em Deus, mas a inquietação do povo era palpável. Ele sabia que a fé deles estava sendo testada, e a liderança que antes parecia inquestionável agora enfrentava críticas silenciosas. Alguns começaram a olhar ao redor, procurando um caminho alternativo, mas tudo o que viam era o vasto deserto de um lado e o mar do outro. No entanto, a verdadeira ameaça estava se aproximando rapidamente pelas costas. De longe, a poeira no horizonte anunciava a chegada do exército egípcio. O faraó, em sua carruagem de guerra, liderava suas tropas em uma perseguição feroz, determinado a recuperar seus escravos. Os carros de guerra avançavam rapidamente, movidos pela determinação do faraó e pelo desejo de vingança. O barulho dos cascos dos cavalos e o tilintar das armas começavam a encher o ar, criando um clima de pânico que logo alcançaria os hebreus. Logo, o povo hebreu começou a ouvir o som distante das carruagens. Primeiro eram apenas ecos, mas à medida que o exército egípcio se aproximava, o som se tornava mais claro e aterrorizante. Quando finalmente perceberam o que estava acontecendo, o pânico tomou conta da multidão. Homens, mulheres e crianças começaram a gritar de medo, apontando para o horizonte, onde as carruagens egípcias surgiam como fantasmas da destruição. "O exército egípcio está nos alcançando", gritaram alguns, desesperados.
Estamos perdidos. Outros começaram a questionar Moisés abertamente em meio ao caos crescente. Por que nos trouxe aqui? Foi para morrermos no deserto? Não havia sepulturas suficientes no Egito que você teve que nos trazer até aqui para perecermos diante do mar? As acusações eram duras e o medo começou a corroer a esperança que eles tinham desde a saída do Egito. O povo, que outrora confiara em Moisés e na liderança divina, agora se via encurralado entre o mar e o exército egípcio. A liberdade que pareciam estar alcançando, de repente parecia uma miragem, algo impossível de alcançar. A dúvida começou a se espalhar como um incêndio, e o pavor tomava conta de muitos corações. Moisés, vendo o desespero crescer, sentiu o peso da responsabilidade em seus ombros. Ele sabia que este era um momento decisivo, não apenas para ele como líder, mas para todo o povo hebreu. Era necessário manter a calma e a fé. Ele se ergueu diante do povo que ainda gritava em meio ao pânico, e com uma voz firme levantou a mão e clamou: Não tenham medo, permaneçam firmes, e verão o livramento que o Senhor trará hoje. Os egípcios que vocês veem hoje, nunca mais verão novamente. Essas palavras ecoaram pelo acampamento, mas o medo ainda pairava no ar. Moisés, no entanto, sabia que Deus estava ao seu lado. Ele se voltou para a coluna de nuvem que permanecia entre o povo hebreu e o exército egípcio. A presença de Deus nunca os havia abandonado, e Moisés sabia que mesmo agora ele os protegeria. Com fé inabalável, Moisés começou a orar, buscando orientação divina. Nesse momento, a coluna de nuvem que os guiava se moveu, saindo da frente do acampamento hebreu e posicionando-se entre eles e o exército egípcio. A nuvem criou uma barreira, trazendo escuridão para os egípcios e luz para os hebreus. Deus, mais uma vez, demonstrava sua presença poderosa, impedindo que o exército egípcio atacasse o povo hebreu antes do tempo. Com a ameaça temporariamente contida, Moisés foi novamente instruído por Deus. O Senhor lhe disse: Por que clamas a mim? Diga aos israelitas que sigam em frente. Erga o seu cajado e estenda a mão sobre o mar, para que as águas se dividam e os israelitas atravessem pelo meio do mar em terra seca. A instrução era clara, mas a tarefa parecia impossível. No entanto, Moisés não hesitou. Ele havia visto o poder de Deus nas pragas que caíram sobre o Egito, e sabia que o mesmo poder poderia libertá-los agora. Com o povo olhando ansiosamente, Moisés ergueu seu cajado e estendeu a mão sobre as águas do Mar Vermelho, conforme Deus havia ordenado. O vento começou a soprar forte. As águas do mar começaram a se agitar violentamente, movidas por um vento forte que vinha do leste. Aos poucos, as águas se dividiram, formando duas enormes paredes, uma de cada lado, criando um caminho seco bem no meio do mar. O povo hebreu, que antes estava aterrorizado, agora assistia, incrédulo, ao milagre que se desenrolava diante de seus olhos. O silêncio se abateu sobre o acampamento. Onde antes havia pânico, agora havia um espanto reverente. Eles olhavam para o vasto caminho que Deus havia aberto no meio do mar, e pela primeira vez desde que ouviram o exército egípcio se aproximando, o medo deu lugar à esperança. Moisés, com o cajado erguido e a fé inabalável, liderou o povo, e eles começaram a atravessar o Mar Vermelho, caminhando em terra seca com as águas erguendo-se como muralhas à esquerda e à direita. O povo avançava, mas ainda havia uma tensão no ar. O exército egípcio estava próximo e o milagre que estava acontecendo diante deles era também uma corrida contra o tempo. Eles não sabiam o que os egípcios fariam, mas confiavam que Deus, que abrira o mar, completaria sua obra. As águas do Mar Vermelho continuavam abertas, formando imensas muralhas de água de ambos os lados do caminho que se estendia diante do povo hebreu. O vento do leste soprava com uma força sobrenatural, mantendo o mar dividido, enquanto o povo, incrédulo e maravilhado, começava a atravessar o leito seco. As crianças olhavam para as águas com espanto, segurando firmemente as mãos de seus pais, enquanto os idosos, ajudados pelos mais jovens, faziam a travessia com passos cuidadosos. Rebanhos e carroças avançavam lentamente, em uma visão que poucos imaginariam ver. Um povo inteiro cruzando o mar a pé.
A travessia do povo hebreu era silenciosa, não por falta de movimento ou pressa, mas por conta da reverência e da tensão no ar. Todos sabiam que este era um milagre divino. Cada passo que davam os afastava da escravidão no Egito e os aproximava da liberdade prometida. Mas o medo ainda os acompanhava. O exército egípcio estava atrás deles, e o mar, mesmo aberto, era um lembrete constante de que o perigo ainda não havia passado completamente. Enquanto os hebreus caminhavam pelo leito seco do mar, a coluna de nuvem que havia se colocado entre eles e os egípcios continuava bloqueando o avanço do exército do faraó. A escuridão que envolvia os egípcios os confundia e impedia que avançassem de imediato. O faraó, entanto, estava determinado. A ira e o orgulho o cegavam, e ele ordenou que seu exército continuasse perseguindo os hebreus assim que a barreira fosse removida. De repente, a coluna de nuvem que separava os dois grupos começou a se mover novamente. Para os egípcios, a escuridão desapareceu, e o caminho à frente se tornou claro. Quando os soldados olharam à frente, ficaram surpresos com o que viram. As águas do mar divididas, com um caminho seco no meio. Mas o que os maravilhava ainda mais era que o povo hebreu estava bem no meio do caminho, cruzando o mar em direção à liberdade. O faraó, ao ver os hebreus tão próximos, gritou para seus soldados: "Avancem! Não deixem que escapem!" Sua voz estava cheia de fúria, e ele acreditava que os deuses egípcios finalmente os favoreciam, permitindo que perseguissem os hebreus no próprio mar. Assim, o exército egípcio, com suas carruagens de guerra e cavalos, avançou pela mesma passagem que os hebreus estavam usando para fugir. À medida que os egípcios entravam no leito do mar, o som dos cascos dos cavalos e o tilintar das armas reverberavam nas paredes de água ao redor. O medo começou a se espalhar entre os hebreus que ainda estavam no meio da travessia. Eles olhavam para trás e viam o exército egípcio se aproximando rapidamente. O pânico começou a crescer novamente. Embora tivessem visto o milagre das águas se abrirem, o perigo ainda era muito real. "Eles estão nos alcançando", gritavam alguns desesperados. O som das carruagens se aproximando mais e mais fez com que muitos começassem a correr, tentando atravessar o restante do caminho o mais rápido possível. O medo de serem recapturados pelos egípcios reacendeu o pânico que por um momento havia se dissipado. Moisés, no entanto, mantinha-se firme. Ele sabia que a libertação completa estava próxima e que Deus não os abandonaria. Com o cajado ainda em mãos, ele guiava o povo com confiança, mesmo enquanto o exército egípcio se aproximava. Ele sabia que Deus completaria o que havia começado. Enquanto os hebreus corriam para o outro lado, algo começou a acontecer com o exército egípcio. As carruagens, que até então avançavam rapidamente pelo leito seco, começaram a enfrentar dificuldades. As rodas começaram a soltar-se, presas no solo que se tornava cada vez mais instável. Os cavalos tropeçavam e os soldados se viam forçados a abandonar suas carruagens, tentando continuar a perseguição a pé. "Fujamos dos israelitas!" gritavam os egípcios uns para os outros. "O Senhor está lutando por eles contra o Egito." O caos tomou conta do exército egípcio. O que antes era uma perseguição feroz, transformou-se em desespero. Os soldados percebiam, tarde demais, que o próprio Deus dos hebreus estava lutando contra eles. O medo tomou conta do coração dos egípcios, e muitos começaram a hesitar, enquanto outros tentavam recuar, mas já era tarde demais. Finalmente, os hebreus atravessaram o Mar Vermelho em segurança, alcançando a outra margem. Moisés, vendo que seu povo estava a salvo, voltou-se para o mar e, seguindo as instruções de Deus, levantou novamente seu cajado. O vento que antes mantivera as águas abertas começou a cessar. Lentamente, as muralhas de água que haviam se mantido firmes começaram a desmoronar. As águas do mar, movidas pela ordem divina, começaram a retornar ao seu lugar natural. O exército egípcio, ainda preso no meio do mar, tentou fugir, mas era tarde demais. As águas, com toda a sua força, fecharam-se sobre eles, engolindo cavalos, carruagens e soldados.
O mar, que havia se aberto para o povo hebreu, agora se fechava sobre seus inimigos, selando sua destruição. Os hebreus, que agora estavam a salvo do outro lado, observavam em silêncio enquanto as águas voltavam ao normal. Eles viam os corpos dos soldados egípcios sendo levados pelas ondas, e a magnitude do que acabara de acontecer começou a se espalhar entre eles. Deus havia libertado seu povo de forma milagrosa, destruindo o exército mais poderoso do mundo diante de seus olhos. O silêncio deu lugar ao alívio. O povo que até momentos antes estava aterrorizado, agora começava a perceber o que aquilo significava. Eles estavam livres. Os egípcios que os haviam oprimido por gerações estavam mortos, e o faraó, que tantas vezes os humilhara, agora assistia impotente à destruição de suas forças. A vitória foi total, e o povo de Deus, agora salvo, estava finalmente livre da escravidão que os havia atormentado por tanto tempo. Eles se voltaram para Moisés, que ainda estava em oração, com o cajado em mãos. Moisés sabia que aquela vitória não era dele, mas de Deus. Ele havia sido apenas um instrumento nas mãos do Senhor para libertar o povo escolhido. Moisés olhou para o horizonte e sabia que a jornada ainda não havia terminado. Haveria outros desafios, outras provações. Mas naquele momento, a vitória era completa. Deus havia mostrado seu poder de maneira inquestionável, e o povo hebreu, que tantas vezes duvidara, agora testemunhara a salvação com seus próprios olhos. Do outro lado do mar, o povo hebreu permanecia em silêncio, ainda absorvendo o que acabara de acontecer. O milagre que acabara de presenciar é algo além da compreensão humana. A vastidão do Mar Vermelho, que antes parecia um obstáculo intransponível, havia sido transformada em um caminho seco por onde todos haviam passado, protegidos pelas mãos de Deus. Agora, as águas haviam voltado ao seu lugar, destruindo completamente o exército egípcio. O alívio se espalhava entre o povo. Famílias se abraçavam, chorando de emoção. Eles estavam finalmente livres. Não havia mais chicotes, grilhões ou a sombra constante da escravidão. Tudo o que os havia oprimido por gerações ficara para trás, enterrado nas profundezas do mar. Os corpos dos soldados egípcios, arrastados pela maré, eram a prova da vitória de Deus sobre o império mais poderoso da terra. Aquele momento marcava o fim de um ciclo de sofrimento e o início de uma nova jornada. Moisés observava seu povo, em silêncio. Ele sabia que o medo havia quase tomado conta deles antes da travessia, mas também sabia que esse milagre era uma lição de fé. A confiança em Deus havia sido recompensada, e agora o povo começava a entender que, independentemente das dificuldades que surgissem no caminho, Deus estaria com eles, guiando-os e protegendo-os. Enquanto o povo recuperava o fôlego, Moisés se aproximou da margem do mar, onde as ondas lamberam seus pés. Ele olhou para o horizonte, onde o mar havia se fechado sobre seus inimigos. A missão que Deus lhe dera começava a se concretizar. Desde o momento em que se apresentara ao faraó, confrontando o poder egípcio com a força das pragas, até aquele instante, tudo seguira o plano divino. O povo estava livre, mas Moisés sabia que o caminho à frente seria longo e cheio de provações. A terra prometida ainda estava distante, e o deserto, que eles mal começavam a atravessar, ofereceria seus próprios desafios. Mesmo assim, aquele momento de triunfo renovou suas esperanças. Deus, que havia aberto o mar diante deles, certamente os guiaria através do deserto também. Enquanto isso, entre os hebreus, as conversas começavam a mudar. O medo de serem perseguidos ou capturados se dissipara, dando lugar a palavras de louvor e gratidão. Alguns falavam sobre o milagre que haviam testemunhado, enquanto outros se lembravam das promessas feitas por Deus a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Aquelas promessas por tanto tempo adormecidas, agora pareciam mais próximas de serem cumpridas. As crianças que haviam sido carregadas no colo de seus pais durante a travessia, corriam pela areia seca, sem entender completamente a magnitude do que havia acontecido. Para elas o mar e o deserto eram apenas paisagens de uma nova aventura. Mas para os adultos, a travessia representava algo muito maior.
a realização de um sonho de liberdade, o cumprimento de uma promessa divina. No meio da multidão, Miriam, irmã de Moisés, pegou seu tamborim. Com o coração cheio de alegria e gratidão, ela começou a tocar. E logo outras mulheres se juntaram a ela, dançando e celebrando a vitória de Deus sobre os egípcios. Era um momento de pura euforia. Os tambores ecoavam no ar e as vozes se erguiam em cânticos de louvor. O povo, que antes estava tomado pelo medo, agora se entregava à celebração, agradecendo a Deus por sua proteção e misericórdia. Miriam liderou as mulheres com uma canção de vitória, exaltando o poder de Deus e proclamando: Cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o cavaleiro. A canção reverberou entre o povo, ecoando o sentimento de alívio e gratidão que todos compartilhavam naquele momento. Era um hino de libertação, uma proclamação de que Deus e não o faraó era o verdadeiro rei. Enquanto o povo celebrava, Moisés observava com um leve sorriso no rosto. Ele sabia que aquele momento de celebração era crucial. O povo precisava lembrar-se da bondade e do poder de Deus, especialmente porque o deserto ainda guardava muitos desafios. As canções de louvor e os hinos de agradecimento eram uma forma de solidificar a fé que acabara de ser testada e fortalecida. Mas o coração de Moisés também estava voltado para o futuro. A libertação do Egito era apenas o primeiro passo de uma longa jornada. Eles haviam vencido o faraó, mas agora precisariam enfrentar as dificuldades do deserto, a escassez de recursos e, mais importante, as próprias dúvidas que ainda surgiriam entre o povo. Ele sabia que a fé do povo, embora renovada naquele momento, seria novamente desafiada à medida que enfrentassem as provações da vida nômade no deserto. Mas ele confiava que Deus, que havia aberto o mar e destruído os egípcios, não os abandonaria. Ele continuaria guiando-os, protegendo-os, e no momento certo, os levaria à terra prometida. Quando a celebração diminuiu e o povo começou a se acalmar, Moisés reuniu os líderes das tribos. O próximo passo era claro. Eles precisavam continuar a jornada. Embora tivessem vencido o maior obstáculo até agora, o deserto se estendia à frente, e as provisões que trouxeram consigo logo se esgotariam. Era hora de seguir adiante, guiados pela nuvem de Deus durante o dia e pelo fogo à noite. Enquanto o sol começava a se pôr, o povo hebreu iniciou os preparativos para a próxima etapa de sua jornada. Moisés, em oração, buscava novas direções de Deus, esperando que a mesma presença que os guiara até ali continuasse a conduzi-los. Ele sabia que o deserto seria um teste de resistência e fé, mas também confiava plenamente nas promessas divinas. O Mar Vermelho agora estava atrás deles, um símbolo da vitória e do poder de Deus, enquanto o deserto se estendia à frente, com novos desafios e oportunidades. O povo hebreu, rejuvenescido pela fé e pela esperança, estava pronto para seguir adiante, confiante de que Deus não apenas os havia libertado, mas também os guiaria até o fim de sua jornada. Do outro lado do Mar Vermelho, enquanto o povo hebreu se recuperava da travessia e começava a entender a grandiosidade do milagre que havia ocorrido, o exército egípcio enfrentava seu destino trágico. Quando as águas do mar retornaram com fúria, não houve escapatória para os soldados. A força esmagadora das ondas os envolveu, e os gritos de desespero ecoaram brevemente antes de serem silenciados pelas águas profundas. Os carros de guerra, que antes representavam a força e o orgulho do Império Egípcio, agora eram nada mais do que destroços flutuantes, sendo arrastados pelo mar. Os corpos dos soldados, sem vida, emergiam nas ondas, lançados de volta à superfície, enquanto os hebreus, seguros na margem oposta, observavam a cena com uma mistura de assombro e alívio. A visão da destruição completa do exército egípcio foi um lembrete brutal do poder de Deus. Aqueles que haviam oprimido os hebreus por gerações foram destruídos em um instante. O faraó, que antes dominava com mão de ferro, agora não tinha mais sua força militar. O império que uma vez controlava os destinos de milhares de escravos estava quebrado, e o povo hebreu, finalmente, estava livre para sempre de seu opressor.
Do lado dos hebreus, o sentimento de segurança crescia à medida que percebiam que o faraó e seu exército, que tanto temiam, haviam sido derrotados. O povo, que até momentos antes estava aterrorizado e desesperado, agora começava a experimentar a sensação de liberdade plena. Pela primeira vez, os grilhões invisíveis da escravidão haviam sido rompidos, e eles não eram mais perseguidos ou vigiados por um inimigo. Moisés, observando o povo, sabia que aquele momento era crucial. A fé que antes oscilara entre a confiança e o medo, agora se consolidava em algo muito mais profundo. Eles haviam testemunhado um milagre que nunca mais esqueceriam. Deus, que os guiara com sinais e maravilhas, agora selava sua vitória sobre os egípcios de maneira definitiva. As águas que antes ameaçavam sua existência, agora se tornavam símbolo de sua salvação. Ao longo das margens do mar, muitos hebreus se ajoelharam em oração, agradecendo a Deus por sua misericórdia e proteção. O alívio no rosto das famílias era palpável, especialmente nas crianças, que embora não compreendessem completamente o que acontecera, sabiam que estavam a salvo. As mães abraçavam seus filhos, os pais trocavam olhares de gratidão e reverência. Todos entendiam que aquilo era mais do que uma simples fuga. Era o cumprimento de uma promessa divina. Enquanto o povo se acomodava após a longa travessia, os corpos dos soldados egípcios continuavam a ser lançados pelas águas até a margem. A visão do exército destruído era um lembrete da justiça divina. Aqueles que haviam escravizado o povo de Deus e se recusaram a reconhecer seu poder, agora jaziam sem vida, sem a possibilidade de redenção. O faraó, que tantas vezes endurecera seu coração contra os apelos de Moisés, finalmente enfrentara as consequências de sua arrogância e desobediência. No entanto, a vitória não era apenas física. Para Moisés, aquele momento simbolizava algo maior. O início de uma nova era para o povo hebreu. Eles não eram mais escravos. Eram livres e sua identidade agora estava ligada não ao Egito, mas à promessa de Deus. A travessia do Mar Vermelho não era apenas um marco geográfico. Era o início de uma jornada espiritual, onde cada passo os levaria mais perto de sua verdadeira terra, a terra prometida por Deus a seus antepassados. Enquanto os hebreus ainda assimilavam a magnitude do que havia acontecido, Moisés sentiu a necessidade de transformar aquele momento em algo que jamais seria esquecido. Ele sabia que com o tempo as memórias desvanecem, e o coração humano tende a se afastar da gratidão. Era vital que o povo jamais esquecesse o que Deus havia feito por eles naquela hora. Com essa convicção, Moisés liderou o povo em uma cerimônia de louvor. Com sua voz firme e cheia de emoção, ele começou a entoar um cântico de agradecimento e adoração, uma música que expressava a grandeza de Deus e a salvação milagrosa que eles haviam experimentado. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o cavaleiro, proclamou Moisés, e sua voz ecoou entre as tribos. Logo, outros se juntaram a ele, elevando suas vozes em louvor. O som de centenas de vozes louvando a Deus encheu o ar, criando uma atmosfera de celebração e reverência. Era um cântico que falava da libertação, do poder de Deus sobre a criação e da derrota dos inimigos. O povo, que antes temia pela vida, agora celebrava com todo o coração, reconhecendo que sua salvação não fora obra do acaso, mas um ato deliberado do Deus vivo. Miriam, irmã de Moisés, também se levantou entre o povo. Pegando seu tamborim, ela liderou as mulheres em uma dança alegre, celebrando a vitória de Deus. As mulheres, com seus corações cheios de júbilo, seguiram Miriam, dançando e louvando, enquanto repetiam as palavras de Moisés. Cantem ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente. A cena era de pura alegria e exultação, um momento de união e fé compartilhada. O povo, agora liberto e seguro, entendia que a jornada estava apenas começando. Mas a confiança em Deus, que abrir o mar e destruir o exército mais poderoso da época, os renovava. Eles sabiam que, independentemente dos desafios que viessem à frente, o Senhor estava com eles. Sua presença não era apenas um conceito distante. Era real, tangível, e havia se manifestado de maneira incontestável naquele dia.
Moisés, embora cheio de alegria, também estava ciente das responsabilidades que ainda o aguardavam. O caminho pelo deserto seria longo, e ele sabia que novos desafios surgiriam. No entanto, a vitória sobre o Egito era uma prova clara de que Deus guiaria cada passo deles, mesmo nas terras mais áridas e difíceis. O líder dos hebreus sentia a confiança crescer em seu coração. Deus os havia libertado da opressão e os guiaria até a terra prometida. Naquela noite, enquanto o povo descansava, as estrelas brilhavam no céu, como testemunhas silenciosas do milagre que havia ocorrido. O povo de Deus estava a salvo, e o caminho à frente, embora incerto, era iluminado pela promessa de que eles nunca estariam sozinhos. O deserto, com todos os seus perigos, agora parecia menos ameaçador, pois sabiam que o mesmo Deus que os salvara no mar estava com eles a cada passo. Após o milagre da travessia do Mar Vermelho e a destruição completa do exército egípcio, o alívio entre o povo hebreu era quase palpável. As emoções de medo e pânico que haviam consumido a multidão momentos antes, agora davam lugar a um sentimento profundo de gratidão e euforia. As pessoas se abraçavam, soluçavam de alívio, e alguns caíam de joelhos na areia, chorando de felicidade. Eles haviam testemunhado o impossível. Deus abrira o mar, permitindo-lhes escapar, e depois selar a vitória ao submergir seus inimigos sob as águas. As famílias reunidas na margem compartilhavam sorrisos e palavras de encorajamento. O som das vozes ecoava pelo acampamento improvisado, misturado ao som suave das ondas que agora lambiam a costa. As crianças, despreocupadas com a magnitude do que acabara de acontecer, corriam pela areia, brincando enquanto suas mães, com os olhos ainda marejados de lágrimas, olhavam para elas com uma nova esperança. O peso da opressão, que havia sido um fardo constante por gerações, parecia finalmente se dissipar. No centro de toda essa comoção, Moisés observava seu povo com uma mistura de orgulho e responsabilidade. Ele sabia que a jornada estava apenas começando, mas naquele momento, queria que todos tivessem a chance de celebrar a vitória que Deus havia proporcionado. Enquanto observava as famílias se abraçando e as pessoas orando, ele sentiu a necessidade de liderar seu povo em uma ação de graças pública, algo que marcaria para sempre aquele momento de libertação. Moisés ergueu a mão e, com sua voz grave e poderosa, começou a entoar um cântico de louvor. Seu cântico era uma celebração da grandeza de Deus e de sua vitória sobre os egípcios. Cantarei ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o cavaleiro. As palavras de Moisés, carregadas de significado, ecoaram pelo acampamento e logo foram acompanhadas por vozes que se juntavam em uníssono. Era uma canção que falava da força de Deus, do poder de sua mão ao salvar os hebreus e da justiça aplicada sobre o faraó e seus exércitos. O povo, que há pouco tempo estava tomado pelo medo, agora cantava com fervor, suas vozes elevando-se ao céu em uma demonstração clara de sua fé renovada. Aquela canção se tornaria um símbolo da libertação, passada de geração em geração como marco do início de uma nova vida. As mulheres, lideradas por Miriam, irmã de Moisés, pegavam seus tamborins e dançavam em círculos, movidas pela alegria incontida. Miriam, que sempre fora uma figura de força ao lado de seu irmão, agora liderava as mulheres com paixão, cantando e dançando em honra a Deus. Ela repetia a canção de Moisés, enquanto as mulheres respondiam com energia e gratidão, batendo os tamborins ao ritmo da celebração. Cantem ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o cavaleiro. Era o refrão repetido, ecoando entre os hebreus. O povo que antes caminhara com medo e incerteza, agora celebrava com liberdade e renovada confiança. Cada palavra entoada e cada passo de dança eram expressões de uma gratidão profunda. Todos ali sabiam que sem a intervenção divina estariam mortos ou de volta à escravidão. Mas agora estavam livres, e sua fé no poder de Deus estava mais forte do que nunca. A celebração continuou enquanto o sol começava a se pôr no horizonte, tingindo o céu de tons dourados e alaranjados. O dia estava terminando, mas a sensação de vitória e segurança não diminuía.
Naquele momento, os hebreus estavam unidos em corpo e espírito, prontos para enfrentar o que viesse a seguir, sabendo que Deus caminhava à frente deles. Enquanto a alegria dominava o acampamento, Moisés sabia que aquela vitória precisava ser mais do que um momento de celebração. Ele sabia que o povo hebreu precisava lembrar-se constantemente daquele dia, da maneira como Deus havia intervindo para salvá-los de uma forma tão milagrosa. Aquilo não podia ser esquecido, nem agora, nem nunca. A canção que ele e Miriam haviam iniciado seria lembrada como um hino de libertação, um cântico de louvor que ecoaria por gerações, lembrando a todos da fidelidade e do poder de Deus. Embora a comemoração fosse necessária e bem-vinda, Moisés também sabia que o deserto que os aguardava à frente traria desafios. A travessia do mar havia sido um grande teste de fé, mas outros testes viriam. Eles estavam indo para o deserto, e Moisés sabia que esse não seria um caminho fácil. A fé que eles agora expressavam com tanta alegria seria novamente colocada à prova. No entanto, naquele momento, ele permitiu-se descansar na alegria da vitória e na certeza de que Deus não os abandonaria. Os hebreus dançaram e cantaram até que a noite caiu completamente. As estrelas começaram a brilhar no céu escuro, e o som do cântico de Moisés e Miriam ainda ecoava suavemente no ar. O povo estava exausto, não só da caminhada, mas das emoções intensas do dia. Lentamente, eles começaram a se acomodar para descansar, com os corações tranquilos e cheios de esperança. Naquele momento, não havia mais o som das carruagens egípcias atrás deles, nem o grito dos chicotes dos capatazes. Não havia mais opressão, nem o peso constante da escravidão. Tudo isso havia sido deixado para trás, enterrado no fundo do mar. O povo estava, finalmente, livre. Moisés observou o povo enquanto se preparavam para dormir. Haveria muito a fazer nos dias seguintes, mas ele confiava que Deus continuaria a guiá-los em cada passo. O deserto era vasto, e a terra prometida ainda estava distante. Mas aquele dia seria lembrado para sempre. A canção de vitória ainda ecoava em seus ouvidos enquanto ele também se preparava para descansar, confiante de que Deus já estava preparando o caminho à frente. Com a vitória completa sobre os egípcios e a celebração ainda ecoando em seus corações, o povo hebreu estava pronto para continuar sua jornada. O deserto agora se estendia diante deles, vasto e desconhecido. Mas o medo de voltar ao Egito havia sido dissipado para sempre. O Mar Vermelho, que fora um obstáculo, agora simbolizava sua libertação definitiva. Moisés sabia que a próxima fase da jornada não seria fácil, mas confiava plenamente na promessa de Deus. À medida que o novo dia nascia, o povo começou a se preparar para seguir viagem. As tendas foram desmontadas, os animais reunidos, e as famílias se organizaram para continuar a longa caminhada rumo à Terra Prometida. No entanto, antes de partir, Moisés sentiu a necessidade de mais uma vez lembrar ao povo da presença constante de Deus entre eles. Ele sabia que o deserto apresentaria novos desafios e que a fé deles precisaria ser renovada a cada passo. Assim que o sol subiu no horizonte, iluminando o deserto à frente, a coluna de nuvem, que havia estado sobre o acampamento, se moveu novamente. Esta nuvem não era apenas uma indicação de direção, era um símbolo tangível da presença de Deus. Durante o dia, ela seria sua guia, protegendo-os do calor intenso do sol, e à noite, transformaria-se em uma coluna de fogo, oferecendo luz e calor no frio deserto. Para o povo hebreu, essa nuvem e o fogo eram sinais visíveis de que Deus estava com eles, liderando-os em cada passo de sua jornada. Enquanto a coluna de nuvem avançava, o povo seguiu em silêncio, suas mentes ainda repletas dos acontecimentos recentes. Eles haviam deixado o Egito, testemunhado milagres extraordinários e escapado de um dos exércitos mais poderosos da terra. No entanto, à medida que avançavam pelo deserto, as preocupações começavam a crescer. O deserto era vasto e hostil, e a ideia de sobreviver naquele ambiente árido parecia desafiadora. Conforme os dias passavam, a euforia da travessia do Mar Vermelho começou a dar lugar à realidade da jornada no deserto.
O sol ardente queimava a pele, e a água que haviam trazido consigo do Egito começou a escassear. As provisões que haviam embalado rapidamente antes de deixar o Egito agora pareciam insuficientes para uma jornada tão longa. O murmúrio que uma vez havia surgido durante a perseguição egípcia começou a reaparecer lentamente entre o povo. Estamos com sede, alguns começaram a dizer, suas vozes carregadas de preocupação. Moisés, o que faremos agora? Trouxeste-nos para este deserto para morrer de sede. Outros se juntaram ao coro de queixas, lembrando-se dos tempos em que, mesmo como escravos, tinham acesso à água no Egito. A confiança que haviam demonstrado após o milagre do Mar Vermelho começou a se abalar diante das dificuldades imediatas da vida no deserto. Moisés, que liderava o povo com uma confiança inabalável em Deus, sentiu o peso da responsabilidade aumentar. Ele sabia que os desafios do deserto testariam a fé do povo, de maneiras que a travessia do mar não havia feito. O deserto era um lugar de provação, onde a fé de todos, incluindo a dele próprio, seria refinada. Ao ouvir as queixas do povo, Moisés se retirou para orar. Ele se voltou para Deus, pedindo orientação e ajuda para suprir as necessidades urgentes de seu povo. E, como tantas vezes antes, Deus respondeu. Ele ordenou a Moisés que conduzisse o povo a um lugar chamado Mara, onde encontrariam água. No entanto, ao chegarem a Mara, a água que encontraram era amarga, impossível de beber. A frustração no acampamento aumentou. O povo, exausto e sedento, começou a se desesperar. Mais uma vez questionaram Moisés: o que beberemos? Moisés, sem se deixar abater, voltou-se para Deus em oração. O Senhor, então, mostrou a ele um pedaço de madeira e disse que o jogasse nas águas. Moisés obedeceu, e milagrosamente as águas de Mara se tornaram doces e potáveis. O povo, aliviado, correu para saciar sua sede. E mais uma vez a providência de Deus foi demonstrada de maneira clara. Era uma lição de fé. Mesmo quando as circunstâncias pareciam desesperadoras, Deus estava presente e cuidando de suas necessidades. Mas como Moisés sabia, essa seria apenas uma das muitas provas que enfrentariam no deserto. Depois de deixarem Mara, o povo continuou sua jornada, guiado pela nuvem de Deus. Dias se passaram e eles chegaram ao oásis de Elim, onde encontraram 12 fontes de água e 70 palmeiras. O povo acampou ali por algum tempo, descansando e recuperando suas forças. Elim era um presente no meio do deserto, um lembrete de que, mesmo nas dificuldades, Deus providenciaria descanso e sustento para seu povo. No entanto, o deserto logo chamaria o povo de volta. Saindo de Elim, a jornada se tornava cada vez mais desafiadora. A escassez de comida e a dura realidade da vida no deserto começaram a afetar o moral do povo novamente. Eles começaram a lembrar das panelas de carne e dos pães que tinham no Egito. Se ao menos tivéssemos morrido pelas mãos do Senhor no Egito, reclamavam. Lá nós nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram para este deserto para nos matar de fome. As palavras duras e a ingratidão eram dolorosas para Moisés. Ele sabia que Deus estava conduzindo o povo rumo à liberdade, e que por mais que o deserto fosse difícil, era necessário para seu crescimento e preparação antes de entrarem na terra prometida. Mais uma vez, Moisés buscou a orientação divina. Deus, com paciência e misericórdia, respondeu às queixas do povo. Ele prometeu que enviaria comida do céu para o sustentar. E fiel à sua promessa, na manhã seguinte, quando o povo acordou, o chão do deserto estava coberto de uma substância fina e branca, como geada. Moisés explicou ao povo que aquilo era o maná, o pão que Deus havia enviado do céu. Eles deveriam recolher o suficiente para cada dia, confiando que Deus providenciaria o sustento necessário para cada jornada. O maná tornou-se o sustento diário do povo hebreu durante todo o tempo que passaram no deserto. Era um lembrete constante de que, embora a jornada fosse difícil, Deus estava presente, cuidando de cada necessidade. A cada manhã, ao recolher o maná, o povo era convidado a renovar sua fé e dependência em Deus. Além do maná, Deus também enviou codornizes à noite, proporcionando carne ao povo que tanto ansiava por comida.
Mais uma vez o povo hebreu experimentava a provisão divina, mesmo em meio ao deserto árido. Com o tempo, o povo começou a perceber que o deserto, apesar de todos os seus desafios, também era um lugar de aprendizado e crescimento. Eles estavam sendo moldados como uma nação, preparados para o que estava por vir. Cada obstáculo, cada reclamação e cada milagre eram parte de um processo mais profundo, onde aprendiam a confiar em Deus de uma forma que nunca haviam feito antes. Moisés, embora enfrentando o peso das constantes queixas e desafios, sabia que o deserto fazia parte do plano de Deus. A terra prometida ainda estava distante, mas a fé e a paciência eram essenciais. Ele confiava que Deus, que os libertara do Egito e abrira o mar diante deles, os levaria até o fim de sua jornada, até a terra prometida. Assim, com a nuvem de Deus à frente e o maná caindo do céu, o povo hebreu continuou sua jornada pelo deserto. Cada dia trazia novos desafios, mas também novas demonstrações da fidelidade de Deus. Eles caminhavam em direção ao desconhecido, com a certeza de que a terra prometida os aguardava. A jornada seria longa e cheia de provações. Mas o povo hebreu agora sabia que, com Deus ao seu lado, não havia obstáculo que não pudessem superar. O deserto os ensinaria a confiar, e a terra prometida seria o cumprimento de todas as promessas que Deus havia feito a seus antepassados. A travessia do Mar Vermelho era apenas o começo de uma história muito maior de fé, coragem e redenção.